boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Band Eleições 2012. E a partir de hoje, nós começamos aqui aquela série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Campinas. Foi realizado um sorteio, mediante sorteio, determinou-se a entrevista, a ordem das entrevistas aqui. Programa de 26 minutos com cada candidato, quando ele vai ter a oportunidade de expor com todos os detalhes, desde que ele tenha o que falar, tudo aquilo que ele pensa em fazer para a nossa cidade, se eleito for. E conforme eu disse, o primeiro nome no sorteio foi de Jonas Donizete. Ele começa a nossa série de entrevistas. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Rose. Boa noite a todos que estão acompanhando a Band. Rose Guglielminetti, né? Nossa colega. Boa noite, Rose. A sua primeira pergunta ao Jonas Donizete. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Muito obrigada por atender o nosso convite do Grupo Eu Bandeirantes. Eu vou começar com aquela história, porque eu acho que a história recente política de Campinas, nós estivemos nas páginas policiais, né, por conta da corrupção. E eu fiz uma pergunta para o senhor no debate e eu gostaria que o senhor tivesse mais tempo hoje para explicar para a gente justamente quais são as suas estratégias, como o senhor vai impedir que a corrupção, caso o senhor seja eleito, tome conta do governo. Eu faria essa pergunta para todos os candidatos, porque quando a gente vai para as ruas, o senhor deve estar ouvindo isso, a população fala, nós estamos cansados de roubalheira. Quais são as suas estratégias, como que o senhor vai fazer o seu governo para impedir que a corrupção aconteça na sua gestão? Duas palavras são chaves, que é exemplo e transparência. O exemplo tem que partir de cima, né? A pessoa que foi escolhida pelo povo para administrar a cidade, ela tem que compor uma equipe de governo de pessoas competentes e honestas que possam dar respostas aos problemas que a população vive no dia a dia, e são muitos que Campinas tem vivido, mas que faça isso com correção. Lidar com o dinheiro público exige um maior controle. Então nós vamos dar esse exemplo, que é a nossa história de vida. Eu tenho falado, Rose, que de todos os candidatos, eu sou o que estou há mais tempo na vida pública, passei por várias esferas de governo e o que me alegra muito é que a gente tem uma imagem perante a população de respeito com a coisa pública. E eu pretendo valorizar o que eu considero um patrimônio de vida. Eu não tenho, assim, patrimônios de questões materiais muito grande, mas o meu maior patrimônio é a vida política que eu construí. E eu quero levar isso para a Prefeitura de Campinas, essa seriedade. Transparência, porque todos os atos da administração pública têm que dar publicidade para a população. As pessoas têm que ter acesso à informação. E eu terminaria com uma outra coisa, que é um sistema punitivo. Porque, na verdade, Rose, as pessoas, elas têm a seguinte imagem. Eu vou usar aqui o exemplo da presidenta Dilma, que quando ocorreu lá vários problemas, ela demitiu ministros, ela tomou providências. O governador Alckmin também tem uma postura semelhante diante de alguma coisa no governo que acontece de errado, tomar a medida de imediato, né? Que é, no caso, a demissão, a apuração dos fatos e punir os culpados. Eu acho que são esses os ingredientes que dá para a cidade uma sensação que ela está sendo bem administrada e administrada com bastante correção. Campinas quer mudança, esse é o sentimento da população. E a nossa candidatura oferece uma mudança com um diferencial, uma mudança com segurança, pelo passado, pela história que nós temos na cidade. Qual vai ser o seu critério para a escolha do seu secretariado, caso eleito? Porque o grande problema das últimas gestões foi a corrupção, ela se estendeu no secretariado, né? Qual vai ser o critério? Aproveitar também, né, essa história de alianças. O candidato Jonas Donizete, são vários partidos, né, que compõem a sua candidatura e que apoiam, que chama-se Toda a Força para Campinas. E aí nós temos muitos partidos, né? Voltamos então à pergunta da Rose. De que maneira atender a todos esses partidos e termos competência naquilo que será indicado para secretário? Arnaldo, Campinas me conhece, sabe que eu sou uma pessoa intransigente em questão de valores, né? Eu acho que tem questão de princípios que a gente não negocia. Os partidos que estão me apoiando sabem de uma coisa: quem vai indicar o secretariado sou eu. Eu tenho essa autonomia, vou ouvir os partidos, vamos buscar quadros competentes, mas nenhuma aliança que eu fiz, eu até em dados momentos não avancei mais na aliança política minha, justamente por isso, para deter em minhas mãos o controle
do que será a nossa futura administração. O PSDB ofereceu o cargo de vice, uma pessoa com 40 anos de vida na Unicamp, que dedicou a sua vida, 12 anos administrou o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Paulão da Unicamp. Então nós somos essa chapa majoritária. E existe também mais 6 partidos que estão conosco. Ao todo, 8 partidos. Esse nome Toda Força para Campinas é também um diferencial. Por quê? Nós tivemos prefeitos em Campinas que foram muito amigos do governador e viraram as costas para o presidente. Ou vice-versa, muito amigo do presidente e virou as costas para o governador. A nossa coligação é a única que tem esse condão de oferecer para a cidade uma força junto ao governo da presidenta Dilma e também a força junto ao governo Alckmin, o governo estadual. Então é isso que nós... E por que isso? Para solucionar os problemas de Campinas, para melhorar a qualidade de vida do cidadão, das pessoas que vivem na nossa cidade. Mas, candidato, o seu critério vai ser técnico? O senhor falou que o senhor vai escolher, mas quais são os critérios que o senhor irá utilizar para escolher o seu secretariado? Será um critério de competência, não tem a menor dúvida, um critério de competência de pessoas que sejam envolvidas no setor. Na Band, no debate que nós tivemos, eu já dei o tom quando eu falei de cultura. É um absurdo a gente ter a cultura da nossa cidade entregue nas mãos de pessoas que não têm nada a ver com o setor cultural. Isso não significa, por exemplo, que o meu secretariado não possa ter uma filiação partidária, mas vem em primeiro lugar a competência. E se for alguém que já tenha também alguma experiência em área pública, experiência positiva, né, isso melhora ainda mais a qualidade do governo. Pessoas que têm amor por Campinas, pessoas que têm raiz na nossa cidade, são essas pessoas que nós escolheremos e já estamos fazendo isso no nosso programa de governo, trazendo pessoas. Nós temos a Casa da Cidadania. Essa Casa da Cidadania é um lugar onde todas as pessoas têm voz, têm vez para falarem as suas ideias, para que nós possamos construir as políticas públicas para a cidade de Campinas. Agora, quero reafirmar algo que eu acho muito importante. Eu terei independência para poder compor o meu secretariado e serão pessoas do melhor naipe, da melhor qualidade. Candidato Jonas Donizete, o senhor disse que traz o apoio do governo do Estado, e é verdade, né? O PSDB indicou o vice, o governador Geraldo Alckmin, muito tempo declarou o seu apoio. O senhor traz também o apoio do governo federal, o seu partido, o PSB, base do apoio do governo Dilma. Mas o senhor não teme que vai chegar um momento que o senhor vai ter que escolher uma coisa ou outra, já que essas duas forças não se dão, a PSDB, Alckmin, PSB, Dilma, eles não se dão, uma hora o senhor não teme que vai ter que escolher uma das duas? Zé Arnaldo, a política às vezes as pessoas fazem por fatias menores. O que eu quero dizer? São fatias muito estreitas da população e do eleitorado que tem o sectarismo. A grande parte da população, ela não quer ficar nas pontas, ela quer resultado. E nós vamos apresentar isso, vamos oferecer resultado para os problemas que Campinas vive. E quando a gente administra, não tem coloração partidária. Eu fui líder de governo no Estado, tenho um papel agora, fui presidente de comissão lá na Câmara Federal, eu tenho a experiência necessária para administrar uma cidade como Campinas. E eu aprendi uma coisa, tem uma palavrinha-chave que se chama planejamento e projeto. Nós vamos criar na Prefeitura um banco de projetos. Vamos ter projetos para todo tipo de programa estadual e federal. Eu vou dar um exemplo aqui da Prefeitura de Rio Preto, que é administrada pelo meu partido, PSB. Foi uma das prefeituras que mais conseguiu recursos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então não existe essa questão de, num dado momento, ter que escolher um lado. O lado nosso é o lado do povo, né? É esse lado que eu vou ter sempre e principalmente quando estiver administrando a cidade. Candidato, o senhor disse que hoje o senhor montou a Casa da Cidadania, em que todas as pessoas, eleitores, são ouvidos. Numa campanha, é fácil ouvir o eleitor, porque o candidato precisa do voto desse eleitor. Caso eleito, como que o senhor vai continuar com esse diálogo com a população? Porque a grande reclamação dos eleitores, o senhor está acostumado, é o seguinte: quando o candidato chove, candidato no bairro. Depois que o sujeito ganha, ele some dos bairros. Como que o senhor vai continuar com esse diálogo? Copa do Mundo, com 4 anos. Eu também queria ver qual é a semelhança e diferença dessa Casa da Cidadania do orçamento participativo do PT.
Reinaldo, na verdade, essa Casa da Cidadania, ela tem esse condão de fazer com que as pessoas se sintam representadas. Não adianta a pessoa, às vezes, nós somos muito cobrados, até em nível de imprensa, para estar com uma coisa pronta. O povo quer participar, ele quer falar o que eu tenho essa relação com o povo e sei disso. E aí, Rose, a tua pergunta é muito propícia pelo seguinte, a minha história de vida, mais uma vez eu invoco, eu não estou entrando na política agora, eu sou uma pessoa que tenho proximidade com a população. Eu sou atualmente deputado federal, fui eleito com uma votação maciça em Campinas. Quando eu saio nas ruas, todo mundo sabe, me conhece, vem falar comigo. Eu pretendo, como prefeito, e essa é uma preocupação minha, manter essa postura. E aí, Rose, o Conselho de Cidadania, ele não para na campanha. Eu pus no programa de governo que nós registramos no cartório eleitoral como um órgão permanente de políticas públicas. Não será um órgão remunerado, eu quero explicar aqui já para ficar, as pessoas serão pessoas voluntárias, funcionará, eu vou, para as pessoas compreenderem, como o conselho político que o presidente Lula montou, que a presidenta Dilma conservou, será um conselho de cidadania envolvendo pessoas representativas da sociedade. Eu pretendo, como prefeito, me reunir com uma periodicidade, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, ouvir essas pessoas, estabelecer metas para políticas públicas e saber se essas metas estão sendo cumpridas. E como você vai conseguir, candidato, o senhor vai conseguir evitar a partidarização? Porque o grande problema dos conselhos é a partidarização. Porque existem os conselhos municipais que possibilitam a participação do cidadão. Só que o que a gente vê é que durante as eleições eles acabam sendo partidarizados. Como que a Casa da Cidadania, o senhor evitaria esse problema? Se partidarizar? Eu acho que os exemplos que eu dei aqui são exemplos claros, né? Nós temos no governo federal o PT, essas pessoas que participam do conselho são pessoas, algumas delas não têm nem filiação partidária. Então eu não vou pedir carteirinha de partido para as pessoas participarem desse conselho, são pessoas que já têm uma representatividade natural na sociedade. Se alguma delas tiver filiação político-partidária, também não é impedimento. Mas a gente tem muitas pessoas hoje querendo ajudar na política fora dos partidos. Então, acho que a gente tem que trazer essas pessoas para o mundo político. Candidato, deixa eu só colocar uma coisinha. Até perguntei sobre o orçamento participativo do PT, mas eu estou vendo que a Casa da Cidadania do senhor parece uma coisa, mas ao senhor descrever, está me parecendo outra. A Casa da Cidadania imaginava que o povo vai lá e fica pedindo. Mas agora, ao senhor mencionar a presidente Dilma e o presidente Lula, eles têm um conselho de notáveis ali, né? Gerdau, grandes figuras. O que é bem diferente de orçamento participativo ou a ideia de Casa da Cidadania, onde o povo vai lá pedir as coisas. Só pode explicar melhor, então, como é que vai ser? Olha, Zé, quando a gente fala essa palavra notáveis, a gente pensa, às vezes, em grandes empresários, pessoas com grande patrimônio. Eu quero dizer que eu conheço na periferia da cidade muitos notáveis, muitas pessoas que têm cabeças muito boas e elas poderão também participar desse conselho. Isso não impede que a gente tenha também o alto empresariado da cidade participando. Eu quero colocar a minha história de vida em função da cidade. Eu acho que a única candidatura que tem essa face de unir pessoas mais humildes, mais simples, mas que são representativas, e pessoas de uma camada da sociedade, empresariado, pessoas de uma camada social mais elevada da sociedade, a nossa candidatura tem condição de unir esses diferentes, unir essas pessoas para construir uma sociedade mais justa. E aí eu queria, se vocês me permitirem, entrar nas nossas ideias aí de programas de governo, de saúde, de segurança, que eu acho que é o que as pessoas gostariam de ouvir. Antes de falar de programas de governo, o senhor sempre teve experiência no parlamento, né? Foi eleito vereador, deputado estadual, deputado federal. O senhor não teve experiência no executivo. O senhor como vai ser a sua gestão? Como que o senhor vai conciliar essa... Não sei se acho que talvez eu não vou usar a palavra falta, mas como seria um prefeito no executivo? Primeiro, Rose, que a gente tem muitos exemplos de pessoas que não tinham experiência e fizeram um grande trabalho, né? Segundo, que eu não me considero sem experiência, porque tanto na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera federal, eu tive realmente a experiência parlamentar, mas eu tenho uma ação muito proativa.
Se você pegar na crise aqui da cidade, quem trouxe verba para asfaltar, para pavimentar, fui eu como deputado federal e um deputado recente no mandato. As minhas emendas parlamentares, todas na área da saúde, todas bem aproveitadas por hospitais da cidade. O único microscópio cirúrgico que tem no Mário Gatti é fruto de uma emenda parlamentar estadual que eu trouxe para a cidade. Unicamp, PUC, Beneficência Portuguesa, Santa Casa, todos organismos voltados para a saúde, que nós conseguimos trazer recursos para aparelhos, para a condição de um melhor atendimento para a população. Então eu me julgo uma pessoa preparada, com experiência suficiente para poder, e acredito que não é só um julgamento pessoal, eu acredito que a população de Campinas vê em mim esse preparo, e mais do que isso, como político eu mostrei uma coisa, eu não estou ao bel sabor do vento, que ora está de um lado, ora está de outro. Eu já mostrei para a população que eu tenho um objetivo de chegar à Prefeitura de Campinas, não por uma vaidade pessoal, mas para que a população se sinta representada no poder da nossa cidade. E porque eu acredito que Campinas tem vocação para ser um município com uma excelente qualidade de vida e que a nossa população ama essa cidade. Com tudo o que acontece, o povo de Campinas ainda conserva a esperança de um futuro melhor. E eu sinto a responsabilidade dessa esperança depositada sobre os nossos ombros. Candidato, o senhor falou de planos de governo, então nós vamos para eles. E o maior problema hoje em Campinas está na área da saúde. Nós temos, a Prefeitura tem um orçamento este ano, acho que o ano que vem deve chegar aos 4 bilhões, esse ano tem 3,4 bilhões. Uma folha de pagamento, são 700 milhões para a saúde, mas quase que toda já é comprometida com a folha de pagamento com servidores, que é normal, isso. Pouco investimento e temos um problema que é a lei de responsabilidade fiscal. Qual que é o seu projeto para garantir atendimento para a população que vai procurar uma consulta médica, um exame, tem que esperar 60, 90 dias e está sem atendimento e desassistida? É um projeto real, porque assim, às vezes a população fala, nós estamos cansados de promessas, porque os candidatos prometem, depois ganham e não conseguem fazer. Como que o senhor está fazendo um projeto seu executivo? Isso eu vou conseguir fazer, isso é possível fazer com a máquina que eu tenho e com o dinheiro que o poder público tem. Rose, nós temos 62 unidades básicas de saúde, né, que são os centros de saúde, que estão em condições que precisam ser melhoradas. É necessário construir cerca de 18 unidades. Fora isso também, nós temos um afogamento de atendimento hospitalar. Por que isso? Porque o cidadão procura o centro de saúde, ao não encontrar o atendimento devido ali, ele vai para o hospital e aí desarranja todo o sistema. Nós vamos criar um padrão de atendimento. Hoje nós temos esse gasto na saúde que gira em torno de 800 milhões. É natural que seja um contingente maior com pessoal, porque na saúde principalmente as pessoas são muito importantes. O Zeferino Vaz, fundador da Unicamp, falava, saúde a gente faz com 3 coisas, gente, gente e gente. Então nós vamos completar esse quadro de funcionários, principalmente no que diz respeito ao quesito básico, que é o médico pediatra, o ginecologista e o generalista, o médico clínico geral. Talvez esse seja o maior complicador, nós estamos tendo uma carência muito grande de clínico geral. Até o ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, falou sobre isso. Que tem que existir políticas públicas para formar médicos naquilo que a rede pública mais precisa. Porque hoje os médicos quase todos querem partir por uma especialização. Nós vamos fazer essas contratações, vamos criar um padrão de atendimento, não dá para começar nos 62 centros, nós vamos criar por região alguns centros que serão escolhidos para ter esse padrão de atendimento e depois nós vamos espalhar esse padrão de atendimento pela rede. Vamos também, conjuntamente com isso, terminar as obras que precisam ser terminadas. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é a questão do Jardim Carlos Lourenço. Nós temos lá uma obra para a saúde, o dinheiro está na caixa, são cerca de 3 milhões e 400 mil que foram recebidos, o centro de saúde não sai do papel e a população fica convivendo com a falta de atendimento médico e aquela obra inacabada. Então eu quero passar uma convicção para a população. Nós não vamos começar nenhuma obra nova sem dar cabo daquelas que precisam ser concluídas. E conjuntamente com isso, aí eu trago a questão da força da nossa coligação. Nós vamos trazer as AMES para Campinas, que são os ambulatórios médicos de especialidade.
que Campinas já teve condição de ter 2. O governo do estado ofereceu 2 para Campinas. Qual é a diferença das AMBs? Você não gasta com custeio, é o estado que faz o custeio. Então isso para o município é maravilhoso, você só precisa arrumar o prédio e o estado absorve ali o dia a dia, o custeio. O senhor disse que o estado ofereceu para qual administração? Ofereceu para a administração passada. Seria uma na Unicamp. Uma na PUC e uma na Unicamp. Mas ofereceu na administração Hélio essa administração que passou do Hélio, mas essa atual administração não levou também a cabo isso. Eu acho que é uma questão de disposição política. Você vê a população sofrendo com falta de saúde e não faz uma interação com o governo do estado. E aí eu quero aqui também lembrar que nós temos um orçamento de 800 milhões na Secretaria de Saúde, mas o orçamento do Hospital das Clínicas da Unicamp é 400 milhões de reais custeado pelo estado. E o atendimento da Unicamp é um bom atendimento. Aí pode-se falar, mas não é só para Campinas, é regional. Mas se você for lá, tem muita gente de Campinas que vai à procura do atendimento terciário. O que é esse atendimento terciário? É o atendimento que demanda alguma cirurgia mais complicada, geralmente quando a pessoa está correndo risco de vida. Então é um trabalho importante. E eu vou além, viu, Rose? Só mais uma questão. O Centro Luci Montoro, que é administrado pelo Boldrini, pouca gente fala isso. Nós trouxemos, enquanto deputados, o Centro Luci Montoro para Campinas, que é a recuperação motora das pessoas. Hoje nós temos muitos acidentes, principalmente porque aumentou muito a frota de motocicleta e pessoas que precisam de fisioterapia. E nós temos ali um tratamento de primeira qualidade, administrado pelo Centro Infantil Boldrini, da doutora Silvia Brandalize. Então, exemplos como esses são exemplos de parceria. E a UPA também. A UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento do Governo Federal, que Campinas não tem nenhuma. Uma cidade como Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, nós vamos trazer também a UPA para Campinas. O senhor está apostando em quê? Quando o senhor fala, vou trazer a AMES, vou trazer a UPA, o senhor está apostando na sua história? Como que o senhor vai convencer para trazer? Em projetos? Primeiro, a força política da nossa coligação. Segundo, compromissos. Nós tivemos recentemente aqui a visita do governador Eduardo Campos, que hoje é um político de prestígio nacional, amigo pessoal do ex-presidente Lula e é o presidente nacional do meu partido e tem uma relação muito boa no governo federal. Fala dele, falando para mim, Jonas, o seu governo contará com toda a força do nosso partido para ter as portas abertas no governo federal. Mas independente disso, Rose, eu não estou transferindo responsabilidade. Com os recursos que nós temos, nós vamos à saúde em Campinas, ela foi municipalizada no ano de 1998. Então, a responsabilidade do SUS é do município. A responsabilidade é do município. Nós vamos ter uma ação muito proativa nessa área da saúde. Eu quero complementar com um projeto que eu acho interessante, que não tem nenhum custo a mais, pelo contrário, nós vamos economizar, que é o remédio em casa, para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, que tomam remédio de uso contínuo, nós vamos entregar o medicamento na casa da pessoa. Isso não custa mais e acaba com aquela coisa da pessoa buscar o centro de saúde apenas para pegar o remédio. E nós sabemos também que algumas doenças têm um fator emocional. A pessoa vai no posto, no centro de saúde, não encontra o remédio. Aquilo também, se ela tem pressão alta, já desestabiliza a pressão, diabetes já desestabiliza a diabetes. Então nós vamos dar uma segurança, uma tranquilidade, entregando o remédio na casa da pessoa. Agora, candidato, na questão da área, a gente tem problema de saúde, também temos um problema que aqui em Campinas a população tem reclamado, que é a questão dos moradores de rua e o aumento dos usuários de cracks, tanto no centro da cidade quanto na periferia. Qual que é o seu projeto para atender essa família que está desesperada e não consegue um leito? Porque crack é tratamento, não adianta dizer que não é porque é tratamento e é saúde. E Campinas, acho que nós temos 2 leitos para tratamento desse paciente. Qual que é o seu projeto para ajudar essas famílias que hoje os filhos estão nas ruas? E aí você tem usuários de crack, violência, homicídio. É isso. Rose, nessas nossas andanças, recentemente eu encontrei com um amigo meu de infância, com esse problema do vício de crack, uma pessoa super inteligente. O crack hoje, ele atinge todas as camadas sociais, né? Existe uma estatística dos órgãos de saúde que cerca de 1% da população está com esse problema de dependência. É muita gente. Se você pegar Campinas, é cerca de 10 mil pessoas para mais.
Então nós vamos abordar isso, não é só uma questão de polícia, de saúde pública, mas o meu grande trunfo para isso é um convênio com as comunidades terapêuticas. Eu vou dar o exemplo aqui do Padre Haroldo, né, que é um dos exemplos. A Igreja Batista também tem uma casa de tratamento para mulheres. A comunidade terapêutica ela tem um índice de conseguir que a pessoa se recupere muito alto. No caso do Padre Haroldo, a Prefeitura de São Paulo comprou 50 vagas. Por que a Prefeitura de Campinas não pode ter um gesto como esse para dar um atendimento digno para essas pessoas poderem ter um horizonte de recuperação? Isso é uma luta contínua, não dá para prometer resolver no dia seguinte. O nosso tempo terminou, aqui é meio debate, temos cronometrado, não só por nós, pelos outros concorrentes do senhor, viu? Muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Eu é que agradeço, é sempre uma satisfação poder me comunicar com a população de Campinas. Muito obrigado, à Band. Você entrevista dentro do Band Eleições, né, Rose? Boa noite a todos. Gente, na próxima segunda-feira nós estaremos de volta e, como você sabe, nessa nova fase do Band Eleições, sempre com um candidato à Prefeitura de Campinas. Boa noite, boa semana.